Declaro aberta a 10ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da 4ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura do Senado da República. Hoje daremos seguimento ao nosso ciclo de debates denominado O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras? Aprovado por esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na forma do requerimento número 2 de 2018, desta comissão, no dia 1º de março de 2018. Trata-se do terceiro painel intitulado América Latina, eleições regionais e suas consequências para a integração e os acordos Mercosul e União Europeia. Dando continuidade ao ciclo de audiências públicas denominado O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras, esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou na segunda-feira, dia 19 de março, o segundo painel deste ano, abordando o tema Europa, o surgimento do macronismo, populismo e nacionalismo, movimento Exit, separatismo e imigração, e participaram como palestrantes os professores Leonardo Nelme Trevisan e Mário Drummond Coelho. Determino à Secretaria da Comissão dar como lido o relato na sua íntegra. Iniciando nossa pauta de hoje e agradecendo às senhoras e senhores aqui presentes, e conforme já anunciado, hoje cumpriremos mais uma etapa do ciclo de debates denominado O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras, aprovado por esta comissão, na forma do requerimento número 2 de 2018. Neste terceiro painel de debates do ano, o tema abordado será América Latina, eleições regionais e suas consequências para a integração e os acordos Mercosul e União Europeia. Participam como conferencistas o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, UNB, que eu convidaria para estar aqui conosco, do professor Alcides Costa Vaz, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e a professora de Direito Internacional do Centro Universidade de Brasília, UniCeub, Gleice Ribeiro Alves, doutora em Direito pela Universidade de Nancy, da França, os quais gostaria de cumprimentar e convidar para fazerem parte desta mesa, agradecendo antecipadamente a presença de cada um e dando nossas boas-vindas. Muito obrigada, professora doutora Gleice. Obrigada por estar aqui conosco, pela gentileza. Professor doutor Alcides, muito obrigada pela sua gentileza. Acho que já foram convidados para estar com o nosso, no comando do nosso presidente, o senador Fernando Collor. E aqui nós temos, então, a apresentação deste tema, que faz parte da agenda de hoje, as eleições regionais e suas consequências para a integração dos acordos Mercosul e União Europeia. Então, vamos dar preferência às damas, né, professora Gleice, para fazer a abertura deste tema. A gente tem aí de 15 a 20 minutos para a sua exposição e depois fazemos um debate. Agradecemos muito a presença de todos que nos dão a honra com as suas presenças, representação do Itamaraty e outros convidados que nos dão a honra. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, senhora presidente excelentíssima, senhora senadora Ana Amélia, por mais essa oportunidade. Uma forma da gente ter como debater, né, o que muita gente discute na academia. Obrigada também, saúdo a presença dos excelentíssimos congressistas aqui presentes. De uma forma muito especial também gostaria de cumprimentar os colegas, professores que me assistem nesse momento também. Professor Ulisses, qual tem a honra aqui, que muito bom tê-lo também como debatedor, isso é muito interessante, porque vem enriquecer mais ainda o debate. E, de uma forma especial, também agradecer os alunos, porque são através deles que a gente cria o debate e cria os grupos de estudo também nas instituições pela qual passei, e trabalhando sempre temas, não necessariamente somente América Latina, mas principalmente um foco muito grande na questão da União Europeia. Estávamos ali justamente comentando esse tema América Latina, né? Eleições, e aí quais são as consequências futuras, e o grande desafio, e a questão justamente iniciar aqui esse debate para pensar quais são esses horizontes possíveis, né? Ou qual é o horizonte vindouro aí para a América Latina após essas eleições. E o grupo justamente de debate propõe sabermos se devemos erguer barreiras ou
erguer pontes, né? E a minha explanação, então, vem justamente pensar muito mais em cenários, criar perspectiva ou definir aqui eleições ou como será realmente a América Latina é um grande desafio, né? E proponho muito mais uma outra visão, pensando muito mais num outro teórico chamado Pierre Bourdieu, compreender como é que esse ambiente. Então, a América Latina, independente dos atores que irão atuar, os futuros eleitos, principalmente eles têm que compreender qual é o cenário já pré-estabelecido. Então, primeira parte da minha explanação cabe inicialmente essa breve exposição para compreendermos o que é esse cenário internacional, o sistema internacional atual, e daí então a segunda parte, justamente quais são essas perspectivas possíveis para a América Latina? Ou será que nós temos grandes perspectivas assim? Então, é pensar justamente nesses dois eixos aqui dessa explanação. E o sistema internacional, então, iniciando logo essa primeira parte, o que nós vislumbramos é que esse sistema internacional vislumbrado logo após a Segunda Guerra Mundial, ele está justamente em crise. É uma crise do internacionalismo liberal. O que isso significa? Significa que esse grande polo de poder que nós tínhamos como eixo, Estados Unidos e seus aliados, esse eixo está em declínio. Em declínio, não em total desaparecimento ainda. Mas isso que a gente precisa compreender para construir essa perspectiva futura. Então, é uma ordem internacional em que ela está multifacetada. E hoje nós temos uma orientação em 3 pilares principais. Presume-se uma abertura econômica, houve muitas criações de instituições internacionais, instituições muitas vezes multilaterais, e um terceiro pilar dessa base do sistema internacional que nós temos uma cooperação muito mais para a manutenção da segurança e da solidariedade democrática. E nesse ínterim, então, várias organizações internacionais foram criadas. E aqui eu cito 2 pontualmente que levará ao debate um pouco mais à frente. Cito de forma muito expressiva a Organização Mundial do Comércio e a Organização Regional da União Europeia. São 2 organizações que foram criadas nesse momento. A ONU também teve uma parte importante nessa manutenção da paz, mas mais à frente vocês vão entender porque muito mais o meu eixo de debate, de reflexão com relação à União Europeia e o OMC. E ao longo desse processo nós tivemos vários outros autores, principalmente países de América Latina que fizeram essas transições ou tentam fazer, é isso mais que eu defendo, tentam fazer essa transição democrática para se integrarem nesse sistema internacional, pautado, então, nesse primeiro momento, nessa economia de mercado. E o que prevaleceu, então, durante algum tempo, foi essa ordem liberal. E aí, justamente, o que nós tivemos, então? Esses fundamentos dessa ordem hegemônica pós-guerra estão justamente enfraquecendo. E há o fim dessa ordem internacional liberal. Isso não sou somente eu, mas vários profissionais, teóricos da área de relações internacionais, e aí eu corroboro muito da ideia do professor John Ikenberry, que traz justamente esse crescente diminuição do poder de atuação de alguns estados e, principalmente, da velha tríade como nós tínhamos, Estados Unidos, Europa e Japão. Esses pilares estão sendo reformulados e o grande problema é qual é a arquitetura mundial que tomará esse lugar. Há uma considerável incerteza que o que ficará no lugar desses 3 grandes que estruturaram essa ordem mundial liberal e que está em declínio. E aí, de uma forma a pensar, que é uma das poucas questões que nós temos na atualidade, principalmente profissionais de relações internacionais, conseguirem se congregar numa única posicionamento, o grande posicionamento é: o sistema liberal realmente, como foi preconizado, está em declínio. E o que nós teremos, então? Qual é a conjuntura internacional? Ou seja, quais são os polos que nós teremos daqui para frente? E aí temos que pensar
em 3 grandes dimensões possíveis. Uma dimensão que seria ela a questão do internacionalismo, manter justamente essas instituições internacionais pautadas muito no aspecto jurídico de cada instituição. Um processo de integração, uma segunda dimensão, perdão, e uma terceira dimensão nós temos a questão do imperialismo. Para ilustrar um pouco do que esse sistema, como é que ele está organizado. E aí eu corroboro muito das ideias de um último colóquio que nós tivemos na França pela Geopolitique, foi um evento que aconteceu em Grenoble, agora em março de 2018, em que justamente o professor Pascal Boniface, que é o diretor do Institut de Relations Internationales Stratégiques, ele traçou justamente pelos estudos que têm sido feitos nesse centro de pesquisa, qual é a perspectiva, quais as considerações futuras que nós temos para esse sistema internacional. E o que ele assinala, mais uma vez, que não é surpresa para ninguém, é que esse sistema liberal está em crise. E o que nós temos, então? Temos um eixo em que podemos seguir um unilateralismo, seguido principalmente por decisões preconizadas aí 3 grandes polos, China, Estados Unidos e Rússia. E nós temos uma segunda possibilidade, então, de termos um outro eixo sendo estruturado muito mais ainda nesse interim, onde nós temos organizações internacionais, onde nós temos o direito internacional como fonte principal, ainda de estabelecer essas bases e fazer frente, digamos assim, essas decisões unilaterais de China, Estados Unidos e Rússia. Estávamos agora há pouco, enquanto aguardávamos, justamente comentando as questões de estratégia, né, dessa questão americana. E pensando, e foi muito as palavras do professor Boniface, onde ele diz justamente a estratégia americana é uma estratégia de manutenção do poder. É o que nós vislumbramos muito nas teorias de relações internacionais. Todas as vezes que nós temos uma potência que está em ascensão e outra que está em declínio, há sempre o embate. O embate por aquela que está saindo do poder tentando se manter e a nova tentando recuperar polos de poder. E nós temos esse embate, então, e política americana é muito voltada nessa estratégia de provocar tensão, de buscar políticas que sejam muito mais direcionadas para os seus eleitores e, principalmente, uma política de fomento à guerra comercial. Então, não é mais o liberalismo, mas todas as vezes que eu preciso me proteger, eu utilizo das instituições que eu criei. Hoje mesmo houve no discurso, justamente China tem determinados bloqueios comerciais americanos porque ela precisa respeitar a propriedade intelectual. Então, se é um sistema que está em declínio, por que eu ainda me sirvo do sistema internacional? Esse sistema internacional, então, nós temos esses polos. Ações de países que tentam se manter no poder, ações de países que estão ascendendo, e no meio disso tudo nós temos instituições como a União Europeia. E pela minha própria formação, enfim, pautado muito mais nos aspectos jurídicos, é onde nós vamos ter qual é essa perspectiva possível para a América Latina. A América Latina passa por várias mudanças, né? E mudanças políticas que muitas vezes nós tivemos aí esse exercício da esquerda acedendo o poder, principalmente ano de 2000, agora está em declínio, mas e no que nisso tudo significa, quais as consequências, quais as perspectivas para essa América Latina? Meu polo de defesa é justamente esse, não importa o que virá na América Latina, o que importa é que nós já temos um sistema internacional pré-estabelecido, com eixos de estrutura entre políticas muito mais voltadas para as questões chinesas. Eu tenho uma Rússia que busca muito mais fazer frente a esse capitalismo e estabelecer suas políticas, e eu tenho decisões puramente ainda unilaterais americanas para se manter no poder. Qual é a outra perspectiva? A outra perspectiva são outros países que lideram, que ainda estão nessa busca por lutas democráticas. E o grande polo que nós temos hoje
pensar em instituições para fazer frente justamente a essas decisões puramente unilaterais, nós temos a União Europeia. Em que sentido? No sentido institucional. A União Europeia está desfalecendo, a União Europeia está tendo dificuldades. E aí temos que observar justamente os aspectos atuais. O que nós tivemos na França, o que nós tivemos na Alemanha? O que está sendo sinalizado é que uma União Europeia, nas suas bases institucionais, ela permanecerá. E é isso que, quando a gente observa muito o Mercosul, é o que nós temos que nos atentar. Não é desfazendo do Mercosul, mas o Mercosul ainda está num processo, um processo que a União Europeia já está há mais de 50 anos, e que estabeleceu como base, justamente na sua estrutura, a primazia do direito, da democracia. E o que é essa primazia do direito da democracia? É pautado em instituições em que hoje essas instituições conseguem manter uma instituição chamada União Europeia. O que nós vamos verificar, o que há as previsões justamente é que Reino Unido sai da União Europeia, mas ela se desfalece completamente, não é o que está sendo sinalizado, porque os dois eixos e polos de poder que sustentam essa União Europeia permanecem e ainda querem manter suas bases democráticas. E aí a gente começa a pensar o que nós temos, então, na estrutura de sistema internacional em que essa América Latina vai se inserir. São esses polos de poder. Erguer pontes, erguer barreiras, depende do que cada um que estiver no seu núcleo de poder, o que ele quer como objetivo. Se ele quer decisões unilaterais, é se aliar a Estados Unidos, China e Rússia. E aí, o que nós fazemos, qual é o movimento por essas buscas democráticas, não é bem a base que devemos defender. Se queremos defender bases democráticas, a opção ainda é a União Europeia. Por quê? Porque tem esses pilares. E se observarmos o Mercosul, ele caminha muito buscando essas bases que foram estruturadas e estabelecidas na União Europeia. Desafios, claro que sim, tem muitos, mas são as opções que, meu ponto de vista, e o que a gente debate, e o que eu defendo muito no pós-doutorado também, é justamente isso. Hoje nós temos democracias, ou temos instituições, países que se utilizaram muito desse sistema internacional. Se utilizaram muito de OMC, por exemplo, para galgar um desenvolvimento. E vão abrir mão de tudo isso? Não é bem o que eu acredito. Então, são instituições, países, por exemplo, como a Índia, que vão se estruturar muito mais e se estruturou e tem buscado esse desenvolvimento econômico muito mais pautado em políticas comerciais desenvolvidas no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E o que foi sinalizado com permanência de OMC é justamente o que? Os polos nessa primazia do direito é o que permanece e, a meu ver, é o que permanecerá ainda no sistema internacional. Cabe à América Latina justamente saber e se posicionar. Quais são as estratégias? Erguer pontes, meu ponto de vista, sim, ter muito mais possibilidades de se aderir ou de participar muito mais dessas instituições, como, por exemplo, a União Europeia. Pode se perguntar, mas como assim a União Europeia pode atuar? Tivemos já vários casos práticos onde as instituições europeias conseguem muito bem fazer frente a um poderio americano, fazer frente ao poderio de grandes corporações multinacionais, e é o que nós vimos com a Microsoft, é o que nós vimos com o Google, e que vemos agora também com o Facebook. Então, a minha defesa, pela minha própria formação, é que as instituições jurídicas, sim, permanecerão, e cabe à América Latina escolher, então, nesse novo desafio, que aliados ela buscará, primazia do direito à democracia ou a primazia de decisões unilaterais. Eram um pouco essas as minhas considerações, perspectivas de buscar conjecturações aqui, dizer o que vai ser na América Latina, complicado, né? Porque ninguém tem bola mágica. Muito complicado. Trazer perspectivas, eu acho que eu fico muito mais nesse aspecto positivo, que nós temos, sim, possibilidades e saídas. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, professora Gleisi, porque foi bastante claro e objetivo. Vamos passar já de imediato a palavra ao doutor Alcides Costa Vaz, para, da mesma forma e no mesmo tempo, depois a gente estabelece um debate aqui, inclusive com a participação e o compartilhamento da plateia, se tiver interesse. 15, 20 minutos. Muito boa tarde, boa noite
a todos, a todas. Inicialmente, agradecer esse honroso convite, a pessoa da senadora Ana Amélia, a presidência dessa comissão, saudar os parlamentares, representantes do Ministério das Relações Exteriores, de outras instâncias ministeriais aqui presentes e a todos os demais presentes. Nós tivemos, a fala da professora Denise, um panorama global, vislumbrando algumas tendências globais. Dentro disso, eu gostaria de usar esse breve tempo para poder, sim, ousar arriscar alguns palpites em relação ao cenário político regional e sobre os desdobramentos eventuais desse cenário para a integração no âmbito do Mercosul e das perspectivas do acordo Mercosul-União Europeia ainda por vir, né? Há 20 anos esperamos, um pouco mais de 20 anos estamos esperando esse acordo, né, acontecer desde que as negociações foram mandatadas em 1995, iniciadas em 97. Então, mas, fazendo esse recorte mais do geral ao particular, eu destacaria, sim, da fala anterior, essa ideia da prevalência de algumas dinâmicas políticas no sistema global, principalmente aquelas que têm a ver com o declínio da ordem liberal, que têm a ver com essa prevalência de considerações de natureza mais geopolíticas e da securitização dos temas globais em detrimento das questões de desenvolvimento e de desenvolvimento econômico, ou seja, a primazia do político na agenda global em distintas, né, com distintos matizes. E também isso permeado por uma profunda crise do multilateralismo. E ao que se soma, e não vou me estender sobre isso por ser já um tema que vem sendo intensamente discutido, debatido, o fortalecimento das direitas, né, tendo como contrapartida o enfraquecimento das esquerdas. Estou sinalizando esses aspectos porque, num certo sentido, a minha visão é a de que o panorama político regional, tal como já se encaminhou e parece estar se encaminhando, se observarmos o ciclo eleitoral, né, que se avizinha de forma mais imediata, as opções que surgem dentro desse panorama, de alguma forma, colocam um certo descompasso entre o panorama regional e as dinâmicas globais. Vou explicar isso, tentar explicar isso rapidamente, né? Se olharmos o panorama político regional, o que nós vemos? Apesar da chamada ascensão das direitas e declínio das esquerdas, nós não assistimos ainda à hegemonia das direitas. Temos uma região politicamente dividida. E essa divisão, se nós observarmos principalmente a América do Sul, ela é mais clara, né? Há evidentemente, um claro enfraquecimento e fragmentação das esquerdas, o que também contribui, é um fator que se soma para a chamada ascensão gradual da direita. Mas esse movimento ainda está em curso. E o ciclo eleitoral que temos diante de nós, principalmente aqui na América do Sul, lança algumas questões interessantes à nossa consideração. Por exemplo, nós podemos dizer que essa virada à direita está já em um estado bastante adiantado, não diria efetivada, mas bastante adiantado na Argentina, do Macri. Tivemos agora, recentemente, a eleição do Sebastián Piñera no Chile, que vem fazendo uma alternância, né, entre direita e esquerda com os mesmos protagonistas, né? Mas, por força até da Constituição, esse ciclo vai se encerrar, mas Sebastián Piñera está eleito, né, presidente do Chile, já também empossado. No Brasil, sob a presidência de Michel Temer, à direita, mas temos uma eleição se avizinhando agora em outubro e uma grande incerteza ainda sobre o desenlace, o desfecho dessa eleição. No Peru, com a renúncia de um presidente liberal, mas que chega ao poder também com apoio da esquerda, é importante lembrar isso no cenário peruano. Ou seja, a ascensão da direita tem matizes, possui matizes claros. Não é um fenômeno homogêneo e articulado regionalmente. Perspectivas de vitória da direita no Paraguai, nas eleições agora em abril. Um cenário muito polarizado e incerto na Colômbia, apesar de que, nas eleições legislativas, a direita representada
pelo movimento do ex-presidente Uribe, né? Saiu vitoriosa, e aí você tem agora dois candidatos, o Gustavo Petro e Ivan Duque, polarizando esquerda-direita, e as pesquisas dão, né, uma posição bastante, né, igualitária entre ambos. Há ainda uma grande incerteza com relação à Colômbia, e assistimos ainda Uruguai, Bolívia, Venezuela, né, dirigidos por presidentes que estão apoiados por forças de esquerda. No Equador, também, muito embora uma cisão importante entre o presidente Lenín Moreno e o seu antecessor, Rafael Correa, mostrando um pouco essa também fragmentação, que é bastante característica no espectro de esquerda nos países e regionalmente. Ou seja, é um panorama que não, do ponto de vista analítico, eu diria que é quase uma grande simplificação, uma grande imprecisão falarmos de uma hegemonia de direita em contexto na nossa região. Mas esse fenômeno da ascensão das direitas e, né, enfraquecimento e fragmentação das esquerdas já mostrou os seus impactos imediatos para o regionalismo, que é o que nos convoca aqui, me parece, né, a considerarmos de forma mais detida. Claramente, ela implicou o arrefecimento da ênfase que foi prestada ao regionalismo político durante a ascensão e a hegemonia das forças de esquerda na América do Sul, de onde vieram iniciativas como a Comunidade Sul-Americana de Nações, a CASA, a União Sul-Americana de Nações, a Unasul, a CELAC, a ALBA. São todos, né, exemplos dessa proatividade que se deu ao regionalismo na sua dimensão política sobre a égide dos governos de esquerda. Isso claramente arrefeceu, quando não propriamente estancou. E, em contraposição a isso, uma clara ênfase no regionalismo comercial. Uma ideia de alguma forma, resgatar os objetivos originais, no caso do Mercosul. No caso da Comunidade Andina de Nações, é um bloco soberano que está em franco estancamento, em franca paralisia, por questões não propriamente econômicas, mas políticas, há cerca de uma década propriamente. Mas, vamos dizer, uma ênfase no regionalismo comercial. Eu não diria econômico. A despeito, né, nos discursos, nós encontramos mais recentemente muita ênfase no que seria o resgate dos objetivos fundacionais, no caso do Mercosul em particular. Eu insisto no comercial, porque é onde a agenda está nesse momento. Se nós examinarmos a agenda das últimas presidências pro tempore do Mercosul, pelo menos, né, de 97 até o presente, as duas últimas e a atual, nós vamos enxergar claramente a prevalência de temas comerciais. Por que eu não digo econômico? Porque essa tentativa de resgate dos objetivos fundacionais não se traduziu ainda numa agenda nesse campo. Sequer se cogita discutir ou rediscutir, por exemplo, os objetivos do Tratado de Assunção, que eram muito mais ambiciosos do que a agenda puramente comercial. Não se fala disso há muito tempo. O que me coloca, vamos dizer assim, a perspectiva de que essa ênfase no regionalismo comercial, ela está desprovida de incentivos que no passado vieram de outros espaços de negociação comercial. Houve um momento que nós estávamos, né, negociando simultaneamente dentro do Mercosul, no marco da ALCA, no marco dos acordos União Europeia-Mercosul, no marco da OMC, ou seja, essa estrutura, essa ambiência nos quais os temas comerciais estavam em franca evidência não existe hoje, ao contrário. As negociações multilaterais estão aonde estão, né, relegadas ao ostracismo no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Dentre os principais blocos, entre os principais blocos comerciais, né, também observamos esse mesmo arrefecimento, então daí não vem um grande incentivo a isso, né? E tampouco há referências claras, diretas, nesse esforço de revigorar comercialmente, no caso, o próprio Mercosul,
ao seu sentido original. Ao seu sentido original. Me parece que são, vamos dizer assim, os blocos, no caso o próprio Mercosul, eu figuraria hoje mais ou menos como um corpo sem alma, no sentido de que falta a ele um direcionamento, ou seja, qual é o grande projeto comum que vincula os países membros do Mercosul no campo econômico. Há uma concepção mais pragmática no campo comercial, a tentativa de vamos restaurar a credibilidade, a saúde comercial da própria normativa, dos próprios instrumentos e resgatá-lo, desde essa ótica comercial. Vemos isso, por exemplo, muito espelhado nas agendas. A agenda da presidência pro tempore da Argentina conteve elementos como protocolo de cooperação e facilitação de investimentos intra-Mercosul, acordo de ação para tornar fluido o comércio intra-zona, um plano de ação para o fortalecimento do Mercosul comercial, o impulsionamento da agenda externa com as negociações da União Europeia. A isso veio, em seguida, a presidência pro tempore brasileira. Olhem os temas. Protocolo de contratações públicas do Mercosul, um tratamento efetivo dos entraves ao comércio intrabloco, uma abordagem mais pragmática a regulamentos técnicos, sanitários, fitossanitários, agenda para pequenas e médias empresas, serviços, indicações geográficas, comércio eletrônico, facilitação de comércio, direito do consumidor e sobre isso ensejar alguns acordos importantes, uma agenda nitidamente comercial. Quer dizer, isso vem nesse contexto em que forças de direita chegam, assumem essa agenda, colocam praticamente on the sidelines toda a agenda política do bloco, tal como ela havia sido trabalhada, manejada em períodos imediatamente anteriores. E essa expectativa de que, com a redução das barreiras comerciais internas, se possa advir ou extrair o benefício de um revigoramento do próprio bloco e de restaurar a sua própria credibilidade. Acho que essa é a aposta que é feita nesse momento. Só que isso ocorre em um contexto em que também a importância relativa do comércio intrabloco para os países membros é decrescente. Os países sul-americanos, eu diria que quase todos, estão procurando opções para além da própria região. E boa parte do dinamismo dos seus respectivos eixos de comércio exterior estão respondendo cada vez mais a oportunidades extra-regionais do que aquelas que encontram ainda dentro do próprio Mercosul. Eu diria que aqui é um pouco como aquela teoria dos rendimentos decrescentes que a gente estuda nos manuais de economia. Nós podemos aumentar muito o esforço, o capital político nas negociações comerciais intrablocos, obteremos alguns resultados, mas, vamos dizer assim, a importância e a consequência econômica desses acordos tende a ser de uma importância relativa menor. Por quê? Porque a fração do comércio a qual ela se reporta, comércio intrabloco, também tem uma presença decrescente em termos de importância nas agendas e na composição dos fluxos de comércio exterior dos respectivos países. É um esforço necessário, eu insisto nisso, mas, vamos dizer, os benefícios econômicos a serem auferidos tendem a se mostrar cada vez mais limitados por uma questão estrutural, que responde justamente a como os países, a importância relativa do próprio Mercosul em termos de comércio exterior para os seus países membros. Algumas palavras sobre as negociações com a União Europeia. Sem dúvida nenhuma, ao longo desses últimos meses, o calendário político regional e a perspectiva de ciclos eleitorais contribuiu para acelerar as negociações. No final do ano passado até o presente, mas esse calendário político não coloca incentivos diretos para a superação dos obstáculos para se chegar a um acordo final. Ou seja, uma tentativa agora mais circunstancial, novamente, de concluir essas negociações antes das eleições presidenciais no Brasil e antes das eleições parlamentares na União Europeia.
É desejável concluir antes desse. Então, há um timing aí que é favorecido, né, por esse ciclo político. Mas, ao mesmo tempo, as questões de fundo que ainda impedem o fechamento do acordo passam a ser jogadas agora em seu próprio mérito e tem a ver justamente com as barganhas intersetoriais envolvendo, de um lado, né, principalmente a entrada de carne bovina dos países sul-americanos no mercado europeu de um lado, né, e, de outro lado, vamos dizer, as questões mais importantes para os países europeus, que tem a ver com serviços, investimentos, quer dizer, é uma questão de fundo que vem se desenhando ao longo de toda essa negociação, né, e que, de fato, se tornou o ponto, né, de dissenso fundamental. Então, elas agora estão jogadas em seu próprio mérito, né, já que não há nenhuma perspectiva de vinculá-las à eventual obtenção de resultados no plano multilateral ou em outros, né, exercícios negociadores. Né, resta aos representantes de Mercosul e da União Europeia, né, encontrarem finalmente um ponto de convergência que permita conciliar as demandas em áreas distintas. Em conclusão, para não me alongar muito, né, sobre os dois temas, eu diria que, primeiro, a ênfase na dimensão comercial que nós assistimos agora e que vem impulsionada com, né, a mudança no panorama político regional, essa ênfase na dimensão comercial não é suficiente para revigorar o regionalismo econômico. Dá um fôlego. Permite, vamos dizer, né, retirar alguns escolhos em matéria de entraves, né, sobretudo não tarifários, da agenda, retomar questões antigas relativamente ao funcionamento da União Aduaneira. Tá? E houve algum progresso nesse último ano e meio nesse campo, mas eu insisto nisso. Esse benefício, ele é tangível, ele é real, mas tende a ser cada vez mais limitado. Por isso, eu não acredito que essa ênfase nessa dimensão puramente comercial seja suficiente para revitalizar o regionalismo econômico no marco do Mercosul, em particular. Né? É um processo que está desprovido de um sentido teleológico maior, essa figura que eu diria é um corpo sem alma, né? Você não sabe propriamente, né, o que está conduzindo, o que orienta, qual é o pano de fundo comum, os interesses comuns, as ambições dos países no campo econômico que podem se realizar por meio do Mercosul. É a prevalência de um pragmatismo que encontra no campo comercial seu espaço de manifestação, seu espaço de protagonismo, permite principalmente um movimento político, que eu entendo é muito mais jogado para dentro dos países do que para o contexto regional. Qual é esse movimento político? Um distanciamento crítico desses governos em relação aos movimentos anteriores, aqueles liderados sob a égide da hegemonia das esquerdas na última década. Permite esse distanciamento crítico, permite a ideia de que estamos, né, retomando as origens, não estamos atuando de forma mais pragmática, menos ideológica, mas eu insistiria nessa ideia final. O fôlego aqui é muito pequeno. Tá? Teremos um benefício dessa agenda comercial por algum tempo, não o suficiente para resgatar esses processos. Era isso, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professora Alcides Costa Vaz. Eu quero, antes de fazer algumas provocações aqui, agradecer muito a presença honrosa do embaixador da Malásia, Lim Juan Jim, e do embaixador da República da Belarus, Alexander Tserkovsky. Muito obrigada pela presença. Também agradecer a Jelena Blazervik, que é a primeira secretária da Embaixada da Sérvia, que também nos dá muita honra, e da embaixadora Gisele Padovan, representando aqui o Ministério das Relações Exteriores, da Assessoria de Assuntos Federativos e Parlamentares do Itamaraty. Então, a todos e aos demais também, obrigada pela presença aqui. Eu
prestei muita atenção nas exposições dos nossos convidados ilustres, acadêmicos, uma formação acadêmica. Talvez a minha formação como jornalista, eu sou mais buscar o lead da informação e o trato direto do que, como e porquê. E eu cheguei esta manhã de Lima, eu estava em Lima, no Peru, e cheguei de manhã, assim, o senhor fez assim, uau, meu, não dormi essa noite, não, estou ainda... Só nada porque pegamos uma turbulência, o voo sai, são 2 horas a menos, Lima, Porto Alegre, um voo direto de 4 horas, e Porto Alegre, Brasília, são mais 2 horas e meia. E uma pessoa do meu lado passou o tempo todo, eu morrendo de sono, falando sobre Bitcoin. Então, quer dizer, uma coisa completamente... né? E eu aproveitei aí mesmo com sono a ouvir. Mas por que eu falei de Lima? Porque até pouco tempo, e aqui 2 especialistas, nós víamos a América Latina como um cenário de instabilidade política e institucional nos países. E eu vou todo ano a Lima, eu gosto muito dessa cidade, acho uma cidade, o Peru todo, mas Lima em particular, e é fácil porque tem esse voo direto, então quando tem um feriado, 3 dias é bom para refrescar e ver esse país. E eu estava lá no debate do PPK com a Keiko Fujimori, assisti o debate, e ele já não é mais presidente, foi eleito, já renunciou. E o Peru está numa calma, como se nada tivesse acontecido. Assumiu o vice-presidente, o país com uma serenidade institucional. Então, eu acho que esse é um lado muito importante para a estabilidade institucional da região. Mesmo os focos das situações que nós estamos vivendo, com o caso Venezuela, com o caso da ousadia do Uribe em relação a trazer as Farc para dentro do establishment institucional, mas a gente percebe um novo desenho importante. Mas o professor Alcides insistiu muito na questão ideológica, a esquerda perdendo espaço para a direita, eu acho, mas eu prefiro ainda aquela palavra que o senhor usou depois, mais pragmatismo. Hoje os blocos, e a senhora falou uma coisa que eu fico assim, a senhora deu força também às instituições multilaterais, muito à Europa, a força da OMC. A OMC está fragilizada, as coisas não estão acontecendo, porque as regiões do mundo hoje estão, e a própria Europa, com a questão do separatismo na Espanha, com a saída da Inglaterra da União Europeia, o Brexit, ele deu uma nova mudada no cenário europeu. Então, não é bem uma consolidação, mas é uma nova reestruturação diante de um quadro provocado também pela excessiva migração que está acontecendo na Europa e esse peso que é uma realidade nova. Esse é um lado. Por outro lado, professor Alcides, a palavra que eu gosto é o pragmatismo. A Ásia, e aqui está o nosso embaixador da Malásia, a Ásia está vivendo um momento, eu tive 3 vezes na Ásia no 2º semestre de 2017, e há um cenário com a força da China, o vigor econômico, estratégico, geopolítico da China, as relações, às vezes, que a gente não consegue divisar bem com China, Rússia, a posição da China com Coreia do Norte, está dando digamos, um eixo para a Ásia diferente do que tínhamos até pouco tempo. E Japão, por exemplo, que é a 3ª maior economia do mundo, hoje fica perplexo os japoneses com o que está acontecendo, porque a China, razões históricas com o Japão tem uma atitude muito comedida, muito conservadora, para dizer a palavra conservadora, não no sentido ideológico, conservador na tomada de decisões, só faz quando tem muita segurança. E a China não, a China está chegando, está alterando as relações, altera no Panamá, altera em todas as regiões do globo. Então, a China está com uma outra perspectiva de pragmatismo, não sei se de dominação, mas a economia está em primeiro lugar, né? E está ocupando espaços.
né? Ocupando espaço em tudo que é lugar, inclusive aqui na região, né? Então, eu queria colocar esse lado, concordo com o senhor que o Mercosul ficou muito restrito à questão comercial, uma união aduaneira, que não avançou, sinceramente, não avançou. Eu era jornalista quando acompanhava isso, essa história de Mercosul-União Europeia. E aí, se você olhar o cenário Mercosul com os acordos feitos até agora, foram muito pequenos, pouco significativos. Agora, com esse novo cenário, a Argentina com uma visão mais semelhante ao Brasil, que são os maiores parceiros, dando um novo eixo de entendimento, possível de chegar com a União Europeia, mas são conflitantes os nossos interesses no campo agrícola. Então, essa força que aparentemente ganha o Mercosul, ela perde na essência, naquilo que o senhor fala do Tratado do Mercosul, que ela perdeu aquilo que era importante, conveniente do ponto de vista institucional. Então, dentro do que eu ouvi agora, como é que nós, com essa fragilização regional aqui, sem termos avançado acordos Mercosul e outros países ou outros blocos, podemos superar esse novo desenho que se faz no mundo, com a Ásia, com outros países, e nós vamos ficar aqui ainda, como é que se diz, tolhidos no nosso limite geográfico, geopolítico, e esperando que as coisas caiam do céu. Parece? Não há uma ação tão enérgica como está acontecendo na Ásia, por exemplo, né? Então, um movimento muito, muito intenso, e que uma economia mudando muito, os planos chineses são muito impressionantes. Então, eu queria ver com esse cenário o que sobra para nós, a professora e depois o doutor Alcide. Muito obrigada pela provocação, intervenção. Isso aqui é uma parte mais interessante, porque eu me detive exatamente 20 minutos, que depois vem os questionamentos, são os mais interessantes. E a senhora levantou 2 pontos fundamentais, que é justamente o que eu havia falado. China é um dos grandes núcleos de ascensão econômica, né? Então, a questão de como nos posicionarmos é justamente saber quais são os atores que nós temos para negociar. O professor falou muito bem, professor Alcides, como o Mercosul ele não tem um corpo sem alma. Isso é muito interessante, porque ele diz justamente o contrário do que é a União Europeia. O que eu falei bem, a União Europeia ela sofre uma reformulação, mas a União Europeia ela tem alma, ela tem estrutura, eles têm os objetivos comuns. Grupos estão querendo separar, mas ela tem estrutura para manter, o que a gente não tem ainda no Mercosul. Essa estrutura institucional de como forçar países que querem sair, tudo bem, vocês são soberanos, mas nós temos força e instrumentos, de certa forma, para coibir esses movimentos. E, claro que as negociações criar uma perspectiva ainda muito incipiente, mas as prerrogativas que nós teremos ainda com o Reino Unido ainda é muito pequeno. Separação na Espanha, sim, mas estão tendo movimentos de coibir tudo isso. Então, o que nós temos? Nós temos essas estruturas que temos que nos aproximar. Por quê? Porque nós temos ideologias comuns, ideologias que pensar nas questões institucionais, questões democráticas. Mercosul tenta muito copiar a União Europeia, mas não definiu uma identidade. Qual a identidade? É criar um mercado comum? Sim, mas o mercado comum pautado como qual produto principal? É a questão agrícola? Pois vamos nos direcionar para a questão agrícola. É aproveitar esse sistema internacional como muitos países asiáticos aproveitaram. China conseguiu chegar onde chegar, foi utilizando das ferramentas que nós lhe demos. Ferramentas de instituições de OMC, aproveitar de um sistema onde eu posso aproveitar comércio sem respeitar regras, quando ela entra no OMC em 2000. É aproveitar, o que a Rússia faz na OMC? Não é país liberal, mas é aproveitar o sistema e aproveitar e compreender esse sistema e me valer dessas oportunidades. Muito a América Latina tem que aproveitar isso. Qual é o cenário que está estruturado? É uma China que quer cooperar? Pois eu vou cooperar e vou aproveitar. É o Mercosul, nós temos que criar uma identidade. A identidade não é só simplesmente nacionalidade, não é simplesmente placa de carro, mas o que nós queremos negociar? O que nós queremos estabelecer como produto fundamental? Não é criar ou tentar criar líderes unitários, que é a grande questão da União Europeia, que, enfim, os estudos que têm demonstrado
Há uma fragmentação, mas e depois de União Europeia, se não tivermos? É voltar às questões unilaterais e cada país tentar unilateralmente, é voltar à guerra. Vivem num processo que há mais de 70 anos é paz. Tudo bem, está em crise, mas e o que temos para substituir? Ainda não conhecemos. Então, a questão da América Latina é muito bem conhecer quais são esses atores, quais são essas possibilidades e oportunidades. É o que eu digo muito, o Brasil tem muitas oportunidades. É saber ser esse líder e atuar justamente em vários campos, que é o que os países asiáticos muito fazem. Atuam, trabalham com a União Europeia, trabalham dentro do sistema da OMC, respeitando no que tem que ser respeitado. Se não me cobra, para que eu vou cumprir? Né? Então, utilizar muito bem, saber utilizar todo esse sistema internacional, esse cenário internacional, para observar essas políticas. Mas muito do problema da América, e principalmente o nosso aqui, no âmbito do Mercosul, infelizmente não são as instituições, não é Mercosul que não tem excelentes tratados, a forma como é redigido, mas é a aplicabilidade. E por que não há efetividade? Porque nós estamos em processos históricos diferentes. Precisa ainda uma base muito sólida nacional. O que o Brasil tem como política? O que a Argentina tem como política? Buscam muito mais, não uma ideologia como tinha na União Europeia, uma ideologia comum. Vamos nos unir para evitar a guerra e buscar esse crescimento. Vamos nos unir para buscar o crescimento. Mercosul é uma união jurídica, mas de fato não existe. Cada vez os atores tentam ser líderes. Essa busca desenfreada por liderança que não se cria uma identidade do que nós vamos comercializar, do que nós vamos ter como ideologia para chegar numa União Europeia e conseguir negociar. Quais são os nossos objetivos? Lá tem os objetivos muito bem classificados. Qual é a base da União Europeia? E é isso que nós precisamos, no meu ponto de vista, tentar estabelecer. As instituições estão enfraquecidas, o processo é enfraquecido, mas não há nada ainda que o substitua completamente. Então, é esse o cenário que nós temos. É saber lidar, muitas vezes, ainda com esse cenário que está em transição. Professor Alcides. Olha, eu parto de duas premissas para responder a sua provocação, senadora. A primeira, há uma disjuntiva, a meu ver, muito clara entre as dinâmicas políticas globais e essa tendência que se apresentou na nossa região de valorizar o regionalismo comercial. Isso sinaliza, em primeiro lugar, que esse é o campo que nos restou. Esse é o campo que nos restou. Frente às dinâmicas políticas globais, a nossa capacidade de presença, de incidência, é muito baixa. E a região se desarticulou. A região se fragmentou. O pano de fundo, o movimento político que emana desses processos eleitorais, não devolveu ainda um sentido, não produziu um sentido mínimo de coesão regional. Então, nós estamos comparecendo frente a esse cenário, de uma forma bastante dividida, de uma forma bastante fragmentada. O campo do comércio é um campo muito importante, não podemos negligenciar a importância do comércio internacional, do comércio exterior para os países, mas temos que reconhecer que a importância relativa do Mercosul nesse cenário também é decrescente. Mas é nesse campo que nós estamos colocando as nossas apostas sim. E colocando de forma fragmentada. À exceção da negociação com a União Europeia, nós não estamos embarcados em nenhum outro exercício significativo nesse campo. Isso é que eu acho que é bastante inquietante, sim. Porque, em tese, quais seriam as nossas opções? Tentar valorizar o multilateral? Precisaremos estar unidos, coesos em relação a isso. Não há um movimento nessa direção. Construir aproximações seletivas com os principais polos, com os Estados Unidos, com a China, com o Japão, com a União Europeia, também não forma parte hoje de uma discussão política em nível regional, nem mesmo dentro do próprio Mercosul. Revigorar o regionalismo foi essa resposta parcial com essa característica sobre a qual eu tenho insistido. Ela é muito limitada. O que parece prevalecer, infelizmente, a meu ver, são as respostas individuais. A prevalência de orientações individuais. Professor, a provocação. Quando a gente olha o cenário global, e aí a pergunta
não estaria a nossa região Mercosul, em primeiro lugar, padecendo desse mal? Quando o senhor olha o cenário mundial, o senhor vê figuras aparecendo como lideranças, com protagonismo muito expressivo. O senhor vê o Putin, o senhor vê por mais que veja o Trump, e o senhor vê o Xi Jinping. Essas figuras estão no radar. Mas nós não estamos padecendo também de uma falta de protagonismo de lideranças políticas para dar um empuxo maior nisso, seja no campo da diplomacia, de relações exteriores, de política externa, ou mesmo de capacidade de eu diria assim, de um fortalecimento maior do bloco do Mercosul para uma agenda mais densa, melhor do que ficar nessa briga interna, ou eu vender leite para lá e vender carne para cá, e nós estarmos brigando internamente, professor? É sempre muito tentador nós pensarmos em termos de liderança, atribuindo isso a uma figura que seja capaz de não falar populismo, não populismo, mas pelo menos não digo uma... populismo, mas eu digo assim, de personalismo, né? Personificar essa liderança em alguém que seja capaz de comunicar, de galvanizar a atenção, que tenha influência suficiente para regimentar esforços, convocar uma agenda. Eu acho que o que falta mais é a agenda mesmo. É um projeto mínimo que vincule a região. Mas quem faz projeto? Quem faz projeto? São pessoas, são lideranças. É isso? E o que nós temos hoje, volto à parte inicial dessa apresentação, o nosso cenário político regional, entende? Hoje ele está polarizado, ele dificulta hoje, né, o reconhecimento de uma proposta ou de uma figura que, né, convoque, que tenha capacidade de convocatória em bases convergentes. Eu não vejo nesse cenário hoje, né, nesse cenário político, qual liderança dessas que estão ou que poderão vir a estar no poder da nossa região no futuro imediato, com essa capacidade de convocatória. E isso não daria também resultado das suas próprias circunstâncias internas de cada país? E todos aqui nesse cenário que o senhor falou também há pouco, nós temos eleições esse ano todo. Então, um discurso interno, para uma explicação interna, para justificar algumas políticas que são de fortalecimento interno do país, o que muitas vezes é conflitante com o discurso de conjunto de Mercosul. Para o Macri, possivelmente, ele precise, do ponto de vista político, ter que dar um recado lá para o povo dele, como o Trump dá lá para o seu protecionismo, digamos assim, ficar um pouco refém dessa agenda interna, o que limita também de ter um Mercosul nesse contexto mais amplo, mais geral, de uma agenda mais global, fora do limite exclusivo da questão comercial. Eu não tenho muitas dúvidas de que o regionalismo hoje, o discurso em torno do regionalismo nessa sua configuração comercial, ela é fortemente caudatária de injunções políticas domésticas. Como eu disse, é uma agenda necessária. Sim. É uma agenda necessária, é uma agenda que oferece essa possibilidade de diferenciação em relação a projetos anteriores, isso joga muito mais para dentro do que para fora, mas não é uma agenda que assenta bases para um projeto econômico regional mais ambicioso, um projeto que sinalize formas de resposta, de posicionamento frente a esses desafios globais, a essas transformações globais. Eu acho que, vamos dizer assim, é uma dimensão muito limitada, acanhada, eu diria, para fazer frente à magnitude dos desafios políticos, que são os grandes desafios que nós confrontamos em termos globais no mundo contemporâneo. Professora Gleisi, o que, na sua opinião, falta nessa construção e o que está emperrando esse acordo Mercosul-União Europeia, tão desejado, tão falado, tão cantado em prosa e verso e nunca realizado? Essa base... traçar esse diagnóstico não parece nada simples, né? Mas é só pensarmos no que é a estrutura de pilares principais. Como você estabelece um acordo com algo que você não sabe qual o direcionamento, para onde ele caminha, né? Então, você impõe suas regras. A União Europeia quer muito aspecto comercial agrícola brasileiro. Então, ela tem as suas políticas já muito bem definidas e não abre mão de nada disso.
Então, como o professor Alcides muito bem falou, enquanto o Mercosul não estabelecer o que é que ele quer como objetivo e qual é o parâmetro principal, quais as políticas principais do Mercosul, é difícil você ter um acordo. É difícil você ter uma negociação, porque você tem uma negociação completamente pesos diferentes. Tem uma União Europeia que ela sabe muito bem o que quer, tem as suas bases muito bem estabelecidas. E não podemos esquecer, de novo, pilares de União Europeia é primazia do direito e primazia de democracia. Cláusulas básicas do Mercosul também é democracia, mas é uma diferença muito grande quando eu falo dessas instituições europeias. Se há um conflito, e aí ainda é uma dificuldade dentro do bloco europeu, questão econômica, mas se eu tenho um país que está em dificuldade, não é deixar desfalecer, mas é tentar ajudar. Aquele que se rebela, a gente fala muito do Reino Unido que está saindo, mas nunca foi projeto do Reino Unido ser da União Europeia. Não é a base inicial, ele não tinha como fundamento principal. Não era o discurso, nunca foi muito política interna, tanto é que ele nunca se integrou completamente. O Reino Unido entra na União Europeia em 1973, e quando percebe justamente estar fora desse bloco é meio complicado, mas a gente fica não totalmente integrado. Então, lá tem apoios institucionais em que tenta manter uma união no bloco. Mercosul precisa tentar achar esse elo em comum. Qual elo comum, qual é a agenda comum para tentar estabelecer a partir dali um polo de negociações e levar isso frente aos outros países. Porque quando você senta para negociar, é cada um com seu polo e com sua visão individualista. Isso é complicado para um bloco regional. Você não tem realmente uma estrutura única. Você não tem as bases do que são os pilares, essa primazia do direito, ou seja, a efetividade completa de normas do Mercosul. Então, como negociar um mercado comum que não existe um mercado comum? Como é que eu estabeleço bases com o Mercosul em questões democráticas, que é o pilar também de União Europeia? Então, se você não tem essas estruturas principais, a cada vez que se tenta negociar, há o recuo. A cada vez que se tenta negociar novamente o acordo está avançando, nós temos recuo, mas os recuos são nossos problemas internos. E que faz parte, é o que eu digo muito, depois que estudei muito na Europa, foi o que percebi, faz parte da própria evolução dos Estados. Essas instituições se organizarem democraticamente, isso não é um processo simples, né? Então, você estabelecer base com uma estrutura já pré-estabelecida, como tem as bases de União Europeia e sabe muito bem o que quer do Brasil, e principalmente do Mercosul, é o que a gente precisa definir, o que nós queremos com a União Europeia. O que nós queremos com os parceiros, como, por exemplo, Rússia, como, por exemplo, China? É definir muito bem isso. Não políticas somente nacionais, mas se há políticas para o bloco. E não há essa discussão. Não há essa discussão nem de política comum da questão agrícola, que é um ponto importante. E o que muito tem em embate com a União Europeia é a questão agrícola. Se nós não temos uma política unitária, como é que nós vamos conseguir negociar mais amplamente? Então, são esses polos que é o desafio do que nós temos aqui para a América. Tentar achar justamente esse elo comum. E é possível, temos que continuar acreditando. Algumas perspectivas, o professor já delineou aqui. Nós temos a parte de serviço muito bem desenvolvida, a senhora está falando de bitcoins. O que mais nós temos são as negociações aqui. Parte tecnológica do Brasil, por mais que pensemos que não há uma grande expressividade, mas nós temos, sim, um sistema financeiro que a parte tecnológica é muito bem desenvolvida. Então, nós temos consumidores para esses serviços. E há uma boa quantidade do que nós poderíamos negociar, sim, com a União Europeia. Não ficar somente em questão comercial e agrícola, mas nós temos outras agendas e outras capacidades, sim, que poderíamos pensar. Mas é como definir e estruturar isso muito positivamente, né? Acho que seria um pouco esse delineamento. A senhora acredita em que prazo o senhor tem uma visão positiva, realista, ou qual é a sua visão, essa Mercosul-União Europeia? Eu estava em Bruxelas em março de 2010, circunstancialmente, quando houve uma dessas várias retomadas de negociação desse acordo, né?
e debaixo de uma expectativa de que agora vai. Agora temos 2010, apoio né? Nós faz 8 anos. Março de 2010. Faz 8 anos só, uma década quase. Direitinho disso, né? E de todo um ambiente de otimismo que existia com relação Agora vai. a esse, né? Agora vai. A gente aprende a ficar mais cauteloso, né? Sobretudo porque, vou dizer, as questões que restam sobre a mesa, né? Elas tocam, às vezes, no mesmo campo. O que é nós sabemos que as nossas demandas estão no campo da agricultura, sobretudo em cotas, né, para a entrada de carnes. O Mercosul está pleiteando, aí, os países do Mercosul, cerca, né, que haja uma redução, né, tarifária significativa para pelo menos 200 mil toneladas. A União Europeia diz que isso é inaceitável. Podemos oferecer 70 mil, ou seja, quase 3 vezes menos do que isso. Eles estão falando muito de serviços marítimos, regras de origem, indicações geográficas, mas de lá para cá, né? O acesso também para lácteos. Eles também têm demandas no campo da agricultura em relação ao Mercosul. Então, vamos dizer assim, é um acerto que está no plano técnico. É possível de se fazer no plano técnico. Mas, há muito tempo essas questões estão na agenda. Qual é o fator que pressiona por um desenlace rápido dessas negociações? Todos os fatores, né, que pareciam convocar para uma pressão dessa natureza eram conjunturais, e a conjuntura muda. Eu não sei, eu não sou muito otimista em dizer, olha, esse ano sai. Não vejo o que pressionaria. Há uma janela de oportunidade. O testemunho dos negociadores, daqueles que têm acompanhado, diz que há a possibilidade de um interesse genuíno em, talvez, condições de harmonizar posições em torno dessas questões que são as que estão sobre a mesa nesse momento. Boa parte desses esforços fenecem nessa dimensão técnica. Pode até haver a vontade política lá em cima, mas muitas vezes os negociadores aqui embaixo não têm respaldo suficiente para poder, né, gerar proposições que possam ser consideradas para uma deliberação política. Então, pelo menos assim, eu não estou acompanhando isso de lupa, né, mas me reservo, vamos dizer assim, um certo ceticismo, né? A sua cautela, é muito prudente, professor Alcides, é prudente porque não é fácil. Agora, na verdade, eu lembro que a ideia original do Mercosul chegou, eu lembro, nos anos 80, a se falar numa moeda comum, tinha até um nome da moeda, El Gaúcho, imagina, né? A União Europeia tem a sua própria moeda, mas isso no Mercosul acabou. E a ideia original era de que os países juntassem as suas complementariedades econômicas, produzissem para os terceiros mercados. Do tamanho do mercado do Brasil, mercado consumidor, o Brasil passou a ser, digamos, o mais próximo, né, para você explorar este mercado. Não, para que você vai buscar a Europa se do lado tem o Brasil, um mercado, claro, com os problemas. Um ano cresce, outro não cresce a economia, mas é um gigantesco mercado. O mesmo mercado que a Europa tem ânsia, desejo, que todo mundo quer, sonho de consumo, de entrar aqui dentro. Então, esse problema criou. Eu sou do Rio Grande do Sul. E nós, no Rio Grande do Sul, temos com né, os nossos vizinhos, uma peleia constante. O senhor falou do leite, os lácteos que a Europa quer, evidente, né? Quer, mas nós estamos brigando por causa do leite. Porque o Uruguai desovou seu estoque de leite no Brasil, os preços caíram e o setor está arrasado. Então, esse problema interno entre os países dessa união aduaneira está limitado a isso. E aqui também nós estamos debatendo uma outra questão, é que a proteção interna com regulações internas, que no conceito da OMC, os regulamentos internos têm, digamos, prevalência sobre as relações multilaterais. Então, por exemplo, de novo o Rio Grande do Sul, agora tem que puxar para o meu país amigo ali, né, no Rio Grande. É que o Rio Grande do Sul, por exemplo, erva mate. A Argentina tem uma regulação sobre erva mate que ela inviabiliza qualquer negociação de erva mate, porque ela encontrou lá uma análise química que tem um problema lá, que é químico, que na infusão
do chimarrão, da água quente na erva, produz, não elimina o risco tóxico, né, da erva mate. Mas o que é isso? É uma proteção. Porque veio uma especialista aqui, a professora que veio aqui falar, foi muito claro, é a cobertura legal para o protecionismo que os países estão se valendo, não é, professor Alcides? Então, isso é uma coisa também, quer dizer, como é que nós vamos superar isso? Senão nós estamos nos entendendo aqui dentro, né? Claro, há muito pouca coesão interna e um componente do cenário de ambiente dessas negociações que também não, vamos dizer, contribui muito. Nós estamos assistindo, não é um contexto favorável a exercícios de liberalização comercial. Nós estamos assistindo um momento de recrudescimento de protecionismos. Isso, é. Quer dizer, então, você concluir esse acordo nesse ambiente, poderia dizer, puxa, que bom, é uma contratendência importante, com isso nós nos equipamos melhor. Mas o próprio ânimo, né, da União Europeia, diante das suas próprias vicissitudes internas, dos seus próprios desafios internos, quer dizer, aumenta muito a sensibilidade para setores, por exemplo, no próprio caso da agricultura, Irlanda, Polônia, França. Os concorrentes, França, frango. Dizer, a França não quer saber. Vamos dizer assim, com um ambiente político conturbado na própria União, nós vamos fechar acordos que envolvem esses setores e temos que fazer concessões aqui ao Mercosul. Como é que vai ficar a concessão interna para o discurso interno? É a mesma situação que a senhora narrou aqui em relação ao Mercosul, quer dizer, ocorre do lado de lá também. Claro. Ocorre do lado de lá. Então, se os ventos estivessem soprando a favor dos impulsos liberalizantes no comércio internacional, muito bem. Mas não estão. Não estão. Não estão, pelo contrário. Não estão. Então, acho que isso também incorpora um pouco mais essa dose de ceticismo, pode ser a palavra, mas eu diria, né? Realismo. Vamos, né? Realismo. Vamos ter cautela. Realismo. Vamos ter cautela, né? Com relação ao eventual desfecho dessas negociações, né? E a senhora é também realista, cautelosa, professora Gleiser, com essa projeção, depois que o Dr. Alcides falou de que em 2010 ele agora vai, nós estamos em 2018 e entrando em 2019 e ainda não saiu. É ser realista, realmente, como todos estão falando, das prospecções. Então, como é que eu vou conseguir negociar algo se eu não tenho a minha base estruturada? Como é que eu consigo negociar algo no Mercosul se todas as minhas políticas nacionais que compõem o Mercosul estão em plena mutação? O que eu salientei muito é com relação às instituições. Então, estão em fragilidade? Claro que estão, mas é verificar cada um desses polos. É frágil, mas quem é mais frágil? União Europeia ou Mercosul? Não estou falando em termos de potência, quantidade de país, claro, mas em termos institucionais. Então, lá está sofrendo dificuldade, sim, uma nova mudança de paradigma. Negociar algo que nem sabe como será a própria estrutura interna da União Europeia é complicado. Negociar com o Mercosul, que não tem as bases ainda, pelo menos governamentais ainda todas bem estruturadas, também é complicado. Porque não esquecer, é um bloco regional, mas ele perpassa também pelas aplicações locais. Como a senhora também ilustrado, crise do Mercosul é desde quando iniciou. A primeira crise não foi bloco Mercosul com um agente externo. A primeira crise foi a crise do frango. Então, foi propriamente entre o bloco. Então, o primeiro ponto é você tentar pensar, e eu uso muito a União Europeia nos meus exemplos, por quê? Porque é o bloco mais desenvolvido e como é que eles estruturaram? Mais consolidado também. Se consolidaram gradualmente em cada tema. Então, temos uma dificuldade na agricultura, como é que nós podemos consolidar? E aqui eu saliento algo muito interessante que já tem ocorrido no Mercosul, embora muitos ainda não acreditem, mas é a participação da sociedade civil. Então, a própria agricultura, os próprios agricultores tendo uma possibilidade de participar das reuniões. Já é um primeiro ponto para, pelo menos, identificar quais são as nossas necessidades imediatas. Então, o que a agricultura está querendo negociar? O que esse polo em cada país nacionalmente consegue ou não negociar? Então, esse é um ponto importante, é tentar realmente estabelecer e, como o professor diz, é deixar o tempo realmente os ventos que venham, novos ventos. Mas esses novos ventos só virão quando as bases políticas se estabelecerem. As eleições realmente tiverem sido concretizadas e a gente tiver completa noção do que cenário nós teremos.
O cenário também de União Europeia, que cenários nós teremos? Será que realmente não é algo que se negocia tão rápido? As negociações para a saída do Reino Unido iniciaram há pouco tempo. Saída ou acordo efetivo é só até 2019, mas as políticas ainda serão implementadas, não é uma saída imediata. Então, é o observar como é que essas instituições vão reagir. Sem e principalmente e se falar, e aí é que vem justamente o peso agora. O que será? Será um arrependimento realmente ou será uma boa decisão? Então, ainda não se tem esse parâmetro completo, porque depende justamente qual a imposição, enfim, sofrerá muitas sanções. Vamos ver. Então, é algo a se observar, mas o principal, acho que, como falei para a América e Brasil, principalmente, é entender esses cenários. Entender esses cenários e tentar se posicionar, o que é o objetivo de cada um. O objetivo de União Europeia agora é tentar se estabelecer. Acordo sair por agora, complicado, porque nem internamente eles conseguem ainda ter uma política mais consolidada, né? Como foi referido aqui, a professora Gleice e também o professor Alcides, as eleições que estão acontecendo na região também, elas podem, de alguma maneira, impactar para frente ou para trás nesse processo do acordo famoso com a União Europeia? Não creio. Não creio. Eu acho que o impacto maior é esse no sentido de uma ênfase na dimensão comercial que já se instalou. Vamos dizer que o Brasil se mantenha na atual orientação política, que o Paraguai também o faça, que eventualmente a Colômbia também o faça, ou seja, que esse espectro de direita se fortaleça. Eu acho que essa concepção mais pragmática em direção ao comércio também vai se confirmar, talvez aí sim um incentivo maior, né, a acelerar negociações ou buscar uma condição de um desfecho pode se desenhar, mas não vai ser um elemento determinante. Eu acho que o X da questão mora no plano técnico nesse momento. Encontrar propostas que sejam politicamente aceitáveis para os respectivos setores domésticos. É onde está o jogo nesse momento. Eu faço uma digressão, porque o senhor insistiu muito na questão ideológica, esquerda, direita, liberalismo. A professora falou do liberalismo, mas o senhor também. O que aconteceu para essa mudança de cenário ideológico na região? Qual foi a posição das sociedades em relação aos governos ditos de esquerda? Eu acho que o esgotamento de opções. Me pareceu, por exemplo, no caso do Brasil, para falarmos aqui de algo que, né, nos é familiar a todos, que está em curso, quer dizer, a despeito dos avanços sociais, também no campo econômico logrados, há um momento em que a fórmula se esgotou. A fórmula se esgotou e os governos não foram capazes de oferecer algo distinto. Foi mais do mesmo. E esse mais do mesmo, de fato, provocou um engessamento, um esgotamento. Agora, em cada país também há injunções específicas em cada caso. A senhora falou do caso peruano, que não foi bem um caso de fracasso de esquerda, porque ali era não havia essa caracterização tão clara. Né? É do mesmo, ideologicamente falando, do mesmo lado. Sim, mas ali, quer dizer, a fórmula era muito mais o ser anti-Fujimori do que era uma oposição ao era ideologia, mas... E dentro disso, quer dizer, você tem uma espécie de um acrisolamento, mais o tema da corrupção, que, no caso do Chile, eu me recordo bem que quando a Michelle Bachelet assumiu o seu primeiro mandato, de início ela enfrentou uma crise com os estudantes. Lembro disso, né? Quando ela assumiu o segundo mandato, a questão estava lá. Quer dizer, foi um país que, a despeito, quer dizer, de toda a hegemonia da concertação, desde a transição democrática até então, até a eleição do Sebastião Pinheiro... Estava sempre acesa. Muitas das, vamos dizer assim, vicissitudes sociais do Chile, que estavam, de certa forma, abafadas por essa visão de que um país com uma economia pujante, um modelo liberal e tudo, mas muitas mazelas sociais no Chile estavam presentes. E,
Quer dizer, aquele modelo também não deu uma resposta satisfatória a essas questões. Eu acho que é muito isso, quer dizer, a dificuldade em gerar respostas consentâneas, ser responsivo a desafios que, embora não sejam propriamente novos, assumem expressões que, sim, E numa sociedade muito mais demandante, muito mais ativa, com todos os instrumentos que tem hoje, por exemplo, das mídias sociais, de tudo isso. Claro, e não podemos ser ingênuos. O mesmo risco correm os governos de direita. Claro. De não serem capazes também dar respostas, de serem responsivos a esses desafios, ou seja, ter sempre o discurso de mais do mesmo. É, em parte, a crítica que eu estou fazendo aqui com relação a essa dimensão do regionalismo, a essa ênfase no regionalismo puramente comercial. Mais do mesmo. É necessário, é importante, não se trata de discutir isso. Mas não estão gerando proposições que estejam à altura desses desafios políticos e econômicos que nós estamos confrontando nesse momento. No que diz respeito, essa exposição está circunscrita a isso, às perspectivas do regionalismo. Eu acho que estamos assistindo um fenômeno semelhante nessa escala regional, agora sobre um outro matiz ideológico. Eu ia até fazer com o agravante de um quadro de fragmentação bastante pronunciado. Isso é o que mais me preocupa. Nós abdicamos da região. Em favor o que, até esse momento, em favor de uma postura pretensamente pragmática, voltada para uma dimensão comercial, que rende alguns dividendos, pode render alguns dividendos políticos de curto prazo e alguns benefícios econômicos no curto prazo, mas sem muito fôlego para ir mais adiante, por aquela razão que eu apontei. Tudo isso está apontando para o comércio intra-regional. Com essa visão bastante, eu diria, correta do professor, sobre as interrogações geradas aqui, inclusive, no nosso país, eu acho que nós podemos encerrar dizendo o seguinte, perguntando à senhora, nós estamos a 6 meses da eleição e esse cenário, acho que é o ponto de interrogação, é possível hoje, há 6 meses ou 7 meses da eleição, é possível hoje dizer que estaremos estendendo mais pontes ou erguendo mais barreiras do Brasil dentro do Mercosul ou fora do Mercosul? Então, a pergunta para a senhora e para o senhor também. Erguer mais pontes depende com quem, né? E erguer mais barreiras. Então, no intrabloco, realmente... Não, mas eu estou falando do ponto de vista da eleição no Brasil. Isso, de eleição no Brasil, mas com relação à eleição no Brasil, erguer mais pontes, o quê? Das consequências futuras, né? Então, erguer mais pontes, concordo que, independe do cenário político que nós tivermos, políticas de Estado deverão ser estabelecidas. Políticas de pensar nas estruturas, se nós vamos defender um regional ou se nós não vamos defender o regional. Pensar num cenário onde não se tem um posicionamento é muito complicado, porque esse nós já estamos à deriva há muito tempo. E chegou o momento que agora, realmente, quem o assumir... A hora da verdade. Tem que se posicionar, porque o mundo já se tornou posicionado. Ou o Brasil toma um direcionamento e decide o que atacar, não precisa ser uma única escolha, mas ter muito claramente a quem eu irei me adressar. Eu irei negociar com Rússia em que aspecto? Eu irei negociar com China em que aspecto? Com a União Europeia em que aspecto? Mas saber muito bem se colocar. O que o Brasil realmente deixa muito de fazer ao longo dos últimos anos. Não é se posicionar somente no aspecto comercial. Sociedade internacional não é somente o aspecto comercial, mas eu tenho uma agenda muito mais vasta e ampla. E é saber muito bem como se posicionar com cada um desses atores. O que eu vejo muito bem é isso. Países outros, como a Índia, por exemplo, se posicionou e decidiram. E estão galgando e estão caminhando. Não estou dizendo que acabou disparidades sociais, mas em condições econômicas eles têm avançado, e é muito dos países asiáticos. É saber se posicionar e ter uma política de Estado permanente. Não políticas que mudam realmente a cada 8 anos ou uma década, não é isso. Política de Estado, ela precisa ser permanente. É um projeto que precisa ser
pensado com muito mais cuidado. É regionalismo? Então vamos nos dedicar ao regionalismo. Não é regionalismo? Então qual é a outra política? Mas que nos dediquemos de uma forma mais pontual e uma forma muito mais com continuidade. Acho que é isso que falta muito no nosso país. E requer mais um refinamento no trato dessas questões. No trato justamente dessas questões. Saber muito bem o que nós temos e se conhecer. Conhecemos e temos muitos potenciais. Então, é saber muito bem posicionar cada um desses potenciais. E definir claramente as prioridades nesse cenário. Professor, então, desses 6 meses que faltam aí, que cenário o senhor vê, já que Mercosul é muito realista? Olha, se estender pontes significa um esforço de superar esse quadro de fragmentação regional, eu iria nessa direção, mas reconhecendo também que, até o presente, dentro dessa configuração política que vem se esboçando na região, desse desenho ainda não surgiram os elementos para a constituição sequer de um diálogo político regional sobre, né, o lugar que a região deverá ter para as nossas economias, para os nossos desígnios políticos, para o enfrentamento dos desafios globais. Isso não está posto, nós estamos diante apenas de eu diria, um vácuo. Então, se erguer pontes é algo no sentido de superar esse vácuo, eu iria por essa direção. Muito obrigada. Mas não vejo isso, não reconheço isso ainda nesse momento. Não, ainda não, é muito cedo. Está no plano das intenções, das expectativas, não verdade. Da realidade. Muito obrigada. Eu não falei no início, eu não sei se a Secretaria da Comissão recebeu, porque normalmente nesses debates há sempre a participação popular de algumas questões. O sistema ficou fora do ar. Pensei que era só as companhias aéreas, aqui o Senado também entrou, o sistema está fora do ar. Mas, então, somos vítimas também dos fenômenos. Aliás, aconteceu de tudo hoje, até terremoto, alguns sismos por aqui, começaram acho que foram na Colômbia, que vieram, foi aqui, Bolívia, aqui, São Paulo, Brasília, está acontecendo tudo em Brasília. Mas, então, por falta do sistema que caiu, o sistema que a Secretaria não pôde contar com a sempre participação popular, com a interatividade. Então, eu queria agradecer muito. Eu acho que, não sei se a plateia, se há algum interesse assim, de alguma questão, mas foram muito didáticos, o preparo acadêmico dos nossos 2 convidados, dispensa qualquer referência adicional sobre sua qualidade, sua competência, a sua capacidade de avaliação dos cenários e, em particular, do tema que nós estamos aqui abordando, que é Mercosul, União Europeia, e estender pontes ou erguer barreiras, o Brasil e a ordem internacional. Então, eu agradeço novamente muito a participação do professor de Relações Internacionais da UNB, Alcides Costa Vaz, doutora em Sociologia pela USP, e a professora de Direito Internacional do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, Gleice Ribeiro Alves, que é doutora em Direito pela Universidade de Nancy, na França. E queria agradecer muito, em nome da Comissão de Relações Exteriores, do nosso presidente, senador Fernando Collor, que criou este ambiente de debate, que tem sido extremamente produtivo e também elucidativo. Mas agradecer de modo muito especial a audiência que nós tivemos, pela transmissão pela TV Senado, pelos veículos do Senado Federal, e a honrosa presença dos embaixadores Alexander Tserkovsky, embaixador da República da Belarus, e o embaixador da Malásia, ou Malásia, senhor Lim Join Jim, e da embaixadora Gisela Padovan, do Ministério das Relações Exteriores, e da primeira secretária da Embaixada da Sérvia, Jelena, acho que é Jelena que se diz, não, Jelena Blažević, pela presença aqui, e dos demais das assessorias dos Ministérios de Defesa, Ministério de Relações Exteriores e os demais assessores. Então, agradecer também à Secretaria da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional pelo acompanhamento e pelo apoio técnico concedido a todos os senhores. Muito obrigada, professora. Obrigada, professor, pela valiosa colaboração que deram. Está encerrada a sessão do debate desta segunda-feira. Muito obrigada a todos.